Por acaso você sabe os 5 passos para criar uma capa de vídeo perfeita? Caso você não saiba, a capa dos nossos vídeos são uma das coisas mais importantes do nosso vídeo. Inclusive, ele é mais importante num primeiro momento do que todo o vídeo e tudo que a gente fez. Porque se a nossa capa não tiver boa e ela não for clicada, tudo que a gente fez foi uma total perda de tempo. Olha aí que grande porcaria, não é verdade? Então eu quero te passar hoje os 5 coisas que você tem que ficar muito ligado aí no teu canal quando você estiver fazendo as suas capas pra não errar. Eu recebo diariamente. Aliás, se você caiu aqui de paraquedas, eu sou o Kaique Pereira e seja muito bem-vindo à Escola para YouTubers, tá? Quase que eu esqueci de falar isso daí. Eu recebo diariamente, gente. É muito, mas assim, é muito e-mail e direct e em comentário aqui dos vídeos. Kaique, analisa o meu canal. Eu tô fazendo tudo que você fala e o meu roteiro é do jeito X e eu faço a chamada e eu faço isso, faço aquilo, mas o meu canal ele não cresce de jeito nenhum. E aí você abre os canais dessas pessoas e eu te garanto, 99% dos casos, eu falo isso sem medo de sofrer um hate, tá? Mas 99% dos casos que eu recebo esse negócio de analisa o meu canal, não sei o que eu tô fazendo errado, você abre o canal dessa pessoa, você que pode comentar isso, se eu abrir o teu canal, eu tenho quase certeza. Eu tô fazendo isso aqui há mais de 7 anos, o principal erro que impede as pessoas de crescer o canal é a capa do vídeo, que é ruim. E aí você abre e tem os mesmos erros. E é os mesmos, é tudo o mesmo erro. E eu quero te falar agora os 5 passos para você ficar ligado em uma capa de vídeo para garantir pelo menos que você não tá errando aí. Porque às vezes o teu conteúdo tá sensacional, tá incrível e o seu vídeo tá pronto para estourar, mas as pessoas não estão clicando porque você tá fazendo a capa com pressa ou porque você não tá dominando um software de edição de imagem. Então vamos para esses 5 negócios que você vai ver que tipo assim, para esses 5 negócios, olha isso, eu tô aqui, né, poxa vida. Vamos para esses 5, como é que é o nome que eu chamei? 5 passos. Vamos para esses 5 passos para você não errar na sua capa mais, tá? E aqui assim, um software de edição de imagem, ele vai te ajudar? Vai. Mas se você não sabe esses 5 passos básicos de design, não vai ser manjado um software de edição cabuloso que vai fazer a capa do seu vídeo ser boa, entendeu? Não é você sentar numa Ferrari que você vai aprender a dirigir, entendeu? Se você não dirige um Fusca, você também não vai dirigir uma Ferrari. Primeiro passo deles, cor. Cuidado com cor. Se você usa poucas cores, tipo uma cor, o negócio fica monocromático. Às vezes fica bom, às vezes fica ruim. Qual que é o problema das coisas monocromáticas? Design. As coisas que chamam a atenção, elas têm contraste. Entendeu? Um texto branco com a faixa amarela atrás. Se o amarelo tiver fraco, você fala, ih, quase não dá pra ler. Agora, uma faixa amarela com a letra preta em cima, o que acontece? Chama a atenção, destaca, cria contraste. Então, primeira coisa, cuidado quando você for usar muito poucas cores, tipo quando você for fazer um negócio monocromático, para ele não ficar sem contraste. E ao mesmo tempo, cuidado, você vai... Ah, mas as cores que eu gosto e as cores do meu canal são verde, vermelho, roxo, lilás, amarelo, preto, branco e tem um rosa choque também. Gente, quanto mais coisas você coloca, mais cores você coloca, mais poluída fica a imagem. Quanto mais poluída, quanto mais informação tem numa imagem, mais tempo o usuário precisa para entender o que tem ali. E quando a pessoa digitou alguma coisa na busca e o seu vídeo apareceu, a sua capa tem 1 segundo para chamar atenção. Então se eu vi aquele borrão com um monte de cor e não me chamou atenção, eu passo pro próximo, entendeu? A capa chama atenção, chamou atenção, aí eu estou focado, vou gastar ali mais uns 5, 6 segundos para ver o que tem na capa, ler o título, me interessou, cliquei, não me interessou, tchau, eu não vou clicar nesse vídeo. Por isso que é muito importante você tomar cuidado com as cores. Segundo passo para você criar uma capa de vídeo topzera do rolê é o que? É a fonte. Você sabe o que é fonte? Fonte é a letra que você escolhe, é a tipografia que você escolhe. Quais são os cuidados que você tem que ter aqui? A tipografia diz muito sobre o seu conteúdo. Se você coloca uma letra fina, uma letra muito desenhada, daquelas que tem cheio de voltinha e pontinha que faz assim, faz assim. O que acontece no YouTube? A capa não fica grande, que nem quando a gente tá fazendo essa imagem no celular, no computador, que tá lá gigantona. Ela fica minúscula e fica menor ainda no celular. Quanto mais fina é a fonte, a tipografia, menos legível fica. Então, você quer uma coisa pior do que uma capa cheia de cor? É uma capa que além de não ter cor, você não enxerga o que está escrito, que aí você nem consegue traduzir o que tem ali. Então muito cuidado com isso, muito cuidado com a tipografia. Outro problema muito grave de tipografia, às vezes você coloca uma letra que é a Comic Sans, sabe, que é aquela letra toda desenhada assim, toda engraçadinha, e aí você tem um escritório de advocacia. Cuidado,
A fonte também passa muito sobre a credibilidade sobre o que é o seu canal. Se você está falando de um assunto sério, você não vai usar cores infantis, você não vai usar uma fonte que parece que é de humor, que parece que é até talvez um grafite num negócio que é mais sério, porque não passa tanta credibilidade, a menos que seja o seu objetivo fazer isso dessa forma. Porém, tenha isso em mente, se o seu conteúdo é mais sério, foca por fonte que tem serifa, que é aqueles pezinhos bonitinhos, fonte sem serifa, que é mais reta. Por quê? Porque isso passa mais credibilidade. Agora, você faz vlog, você tá fazendo conteúdo de humor, será que você quer fazer tudo tão perfeitinho e tão retinho? Talvez não, você queira que a sua capa já dê essa coisa um pouco mais espontânea. Então, o segundo passo, cuidado, a tipografia também fala e fala muito, ainda mais junto com as cores. O terceiro passo são as fotos, são as imagens que você vai usar para compor a sua thumbnail. Você vai usar uma foto sua, você vai usar a foto de um famoso, você precisa colocar uma moto ali no meio daquela capa, cuidado. Aqui entra o mesmo princípio das cores. Se você coloca coisa demais, pode sobrecarregar e fica uma sujeira, não dá pra entender nada porque a capa é pequena. Se você coloca coisa de menos e aí fica num canto tá uma fotinha, aí aqui do outro lado tem um texto, parece que tá faltando coisa, parece que você não terminou a capa. Então quando você fizer a sua capa com imagens, lembra, você tem que compor. Aquele espaço inteiro da capa é o seu Canva, é a sua arte. Então ela tem que preencher o lugar. Porém entenda, preencher não significa que eu tenho que botar o máximo de informações possível. A melhor capa é aquela super minimalista que com poucos elementos eu consigo entender sobre o que o meu vídeo se trata. Ok? Então muito cuidado. Não coloca coisa demais, não coloca coisa de menos, coloca coisas suficientes. E cuidado quando você for colocar, porque aí você vai colocar uma moto porque você está fazendo um vídeo de moto. E aí você tem a moto desse tamanho, aí você fala, putz, mas eu quero dar atenção pro meu texto, que é moto a partir de R$1.000. E aí você pega a moto, você faz isso aqui com a moto, ó. Coloca desse tamanho assim no cantinho. O que aconteceu? Ninguém vai ver sua moto. Então cuidado com a sua moto. Não, brincadeira. Cuidado para não deixar os negócios muito pequenos, senão as pessoas não enxergam e aí a ideia de colocar aquela imagem lá para chamar atenção foi pro saco. O quarto passo é o texto. Uma coisa que a gente tem que ter muito em mente quando a gente pensa em texto para nossa capa é o seguinte: o título do nosso vídeo, ele já serve para convencer a pessoa para falar sobre o que é o nosso vídeo. A nossa capa, ela não tem o intuito, ou não deveria ter o intuito, o objetivo da gente copiar o título na nossa capa. A nossa capa, ela tem que chamar atenção e despertar o interesse. Enquanto o título e a artezinha toda ali vão contar uma história e falar pra pessoa, era isso que você estava procurando, bora clicar para assistir? Então pense, a capa ele é um elemento visual. Ok? Então se você conseguir resumir o seu texto o máximo possível para ter o mínimo de texto possível na sua capa, ou nem ter, melhor. Nem sempre a gente consegue resumir o negócio para nem ter texto ou para ter 2 palavras. Porém o ideal é sempre a gente tentar resumir um vídeo inteiro em 1 palavra, 2 no máximo, ok? Eu sei que é difícil, às vezes a gente acaba colocando uma frase, porém, se vai colocar uma frase, tenta pensar em como chamar a atenção para esse vídeo, para despertar o interesse, mas não escrevendo a mesma coisa que eu escrevi no título, porque o título já vai estar ali para a pessoa ler. Então eu posso usar aquele espaço de uma forma diferente para chamar a atenção de uma outra maneira. E o quinto passo é, fez a capa do seu vídeo, terminou ela, não para por aí, faz mais uma. Faz mais 2, faz mais 3. Eu cheguei a fazer mais de 15 capas para vídeos aqui no Escola para Youtubers, por vários motivos. Às vezes eu posto o vídeo e ele tá indo mal, e aí eu abro lá o CTR e as impressões dentro do meu Analytics, e eu vejo que o meu CTR tá ali tipo em 4%. E aí eu já tenho outra capa pronta, com outra proposta, chamando a atenção de uma forma diferente para o mesmo vídeo, e eu troco a capa ali nos primeiros 30 minutos, e o meu CTR sobe para 7, 10%. E aquele vídeo que ia pro beleléu, ia pro saco, porque aquela capa não estava chamando atenção o suficiente, eu consegui salvar aquele vídeo em 30 minutos porque eu já tinha uma capa pronta que foi também toda planejada. E outra coisa, você faz a primeira capa, quando você faz a segunda, você fala, ah, essa segunda ficou muito melhor, nem vou usar a primeira. Aí você faz mais uma. Aí na terceira você fala, ai, mas a terceira ficou melhor que a segunda, eu vou usar a terceira. E aí você faz a quarta, e aí você fala, ah, a quarta não ficou tão boa. Aí você sabe que a tua terceira tá boa. É aí que você tem que parar, quando você começa a fazer capa. Quando você chega em uma que ela não é melhor que a anterior, aí você sabe que a sua capa tá em um bom momento. Ela tá começando a chamar atenção e ela tem potencial. Ok? Mas não pare em uma capa só e não faça correndo. Se você não embrulha o seu vídeo direito, que é a capa,
o seu vídeo não é vendido no YouTube, ele não é clicado. Então sempre pensa nisso. Eu só tenho mais duas coisas pra falar pra vocês. Eu já vou falar de uma função nova que o YouTube tá lançando, eu vou recomendar pra você assistir, pra você ir lá ver se isso vai ser útil, se não vai, se é uma cópia descarada da Twitch ou não. Mas antes de eu te falar nisso, a gente tá falando sobre capas, né? E o maior desafio que as pessoas têm sobre capas é mexer em uma ferramenta, primeiro, que dá pra usar no celular, no tablet, no PC, numa ferramenta que seja profissional, ou seja, que tenha tudo que você precisa e que seja de graça. Nesse curso aqui, eu e uma designer profissional, a gente vai falar tudo que você precisa para aprender a fazer uma capa pelo celular, pelo tablet, pelo computador, por onde você tiver, com um software gratuito. E o vídeo que eu falei lá da ferramenta e tal, é só você clicar aqui e depois você me conta o que você achou dessa coisa nova que o YouTube tá lançando. Te vejo em um desses dois lugares. Até a nossa próxima aula e tchau!